E som. Boa noite, igreja. Boa noite. Se coloquem de pé em nome de Jesus. Para a glória de Deus, nós estamos aqui mais uma vez, glorificando o nome do Senhor, que é digno de toda a glória. Amém? Vocês estão preparados para louvar o nome do Senhor? Diga glória a Deus. Amém. Seja muito bem-vindo, povo de casa, a mais uma reunião. Amém? Então vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Feche os seus olhos. Pai, nós estamos diante do Senhor nessa noite, Jesus, para te exaltar, para te glorificar mais uma vez, porque o Senhor nos escolheu para estar aqui nessa noite, Jesus, e receber a sua boa palavra ao nosso coração. Ah, Deus, que desde o primeiro amém, Jesus, possamos abrir totalmente a porta do nosso coração para ti. E seja uma terra fértil para a sua glória, Jesus. Que nós possamos ouvir, dar crédito à sua palavra. Dar crédito, meu Pai, àquilo que vai ser ministrado, aquilo que vai ser pregado aqui nessa noite, Jesus. Nós precisamos da tua ajuda, nós precisamos ouvir a sua voz. Foi para isso que nós saímos da nossa casa. Muito saiu, meu Pai, do seu trabalho e veio aqui receber essa boa palavra, Jesus. É para te ouvir, é para entender mais, é para lutar, meu Pai, contra mais um inimigo, Jesus. Entendemos, meu Pai, que estamos no meio de uma batalha. Entendemos, meu Pai, que estamos no meio de uma guerra, Jesus. E se o Senhor é por nós, quem será contra nós, Deus? Quem pode te deter? Quem pode te paralisar, Senhor? Não há ninguém, Jesus. E é em teu nome que nós oramos, Jesus. E é em teu nome que nós glorificamos a ti, Jesus. Deus digno de todo louvor, Deus digno de toda exaltação. É para isso que nós viemos aqui, Jesus. É para isso que nós viemos aqui, Jesus. É para dizer que o nosso coração é inteiramente seu. Que a nossa vida, meu Pai, o nosso ser, o nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração tem um dono e se chama Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor. Ele é o consumador da nossa fé. Ele é o alfa, o ômega. Ele é o princípio e Ele é o fim. Ele é o Deus que nos dá livramento. Ele é o Deus que nos fortalece. Tu és o nosso Senhor. E nós viemos aqui te adorar, Jesus. Viemos aqui para te exaltar, Jesus. Receba o nosso louvor, Jesus. Declara a Ele. Vim para adorar, prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, que és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que
receber toda glória, toda honra te pertence, Jesus. E nós viemos aqui para declarar isso, Jesus. Eu vim para te adorar. Eu vim para te buscar, Jesus. Oh, para onde eu irei se só tu tens as palavras de vida eterna, Senhor? Para onde eu irei, Jesus? Que fonte eu beberei, Pai, se não for a fonte de águas vivas, Senhor? Para onde iremos? Aonde temos essa palavra verdadeira? Aonde temos essa instrução para o nosso coração? Não há saída, não há saída fora de ti. Não há Deus fora de ti, Senhor. Não há igual e não há além de ti, Senhor. Deus Todo-Poderoso, Deus de amor, Deus grandioso. Não há outro igual a ti, Jesus. Não há outro além de ti, Jesus. Não há outro Salvador fora de ti, Jesus. Grandioso és, poderoso és, e não há ninguém que se compare a ti, Jesus. Oh, nós vamos receber a sua palavra em nosso coração nessa noite. E vamos cantar este louvor, Jesus, todos os dias. Quão grande é o meu Deus, quão poderoso e quão forte Ele é. Não há ninguém que resista, não há ser algum que resista ao som da sua voz, Jesus. Oh, todo o universo se derrete, toda a humanidade, todo joelho se dobra diante de ti, Senhor. Não há quem fique de pé diante da sua glória. Tamanha é a sua glória, tamanho é o seu poder, Jesus. Não há ninguém que resista. Por isso podemos declarar quão grande é o meu Deus. Erga sua voz aos céus nessa noite e declare ao Senhor Jesus. É o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Erga sua voz e declare ao Senhor. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Isso declare quão
Ele é. O tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai. Declare: Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu. E todos hão de ver e saber quão grande é o meu Deus. Declare ao Senhor nessa noite: quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Tu és grandioso, Jesus. Tu és incomparável, Jesus. Não há outro além de ti, Senhor. Por gerações Ele é. Por gerações Ele é. Com a sua voz, meu Pai, o Senhor rasga o céu, Jesus. Assim como diz lá em Salmos, Pai. Com a sua voz, meu Pai, o Senhor rasga, o Senhor quebra os cedros do Líbano, Deus. Quão poderosa, meu Pai, é essa voz do Senhor. Quão poderosa, meu Pai, e majestosa é essa voz, ó Deus. É essa voz que nós queremos ouvir. É essa voz que nós queremos ouvir, Senhor. É essa voz que nós queremos entender nessa noite. É dessa voz que nós queremos, meu Pai, em nosso viver todos os dias. Fala conosco, Pai. A sua voz é poderosa para fazer em nós. A sua voz nos convence. A sua voz nos dá direção. A sua voz nos dá capacidade. Fala conosco. Queremos a sabedoria que vem do alto. Queremos ver o conhecimento que vem do alto. Oh, vem com tua voz poderosa e fala o nosso coração. Vem com a tua voz poderosa, meu Pai. Oh, e toca na nossa mente, em nosso viver, para mudar, para nos orientar, Jesus, para nos alertar, oh Deus. Nós queremos vencer, porque assim nós somos feitos, Pai. Em Ti somos mais que vencedores, Jesus. Em Ti nós podemos todas as coisas, Pai. E não há inimigo que possa ficar de pé diante de Ti, porque grandioso é o meu Deus, grandioso é esse Deus que opera em mim, é esse Deus que me renova, é esse Deus que me santifica, é Ele que opera através de mim. Grandioso é esse Deus que há em mim. Isso, declare ao Senhor nessa noite, e todos hão de ver. É o meu Deus. Isso, declare: por gerações Ele é. Por gerações Ele é. O tempo está em suas mãos. O
tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Ele é grande, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Oh, maior que as nossas dificuldades é o nosso Deus. Maior do que a nossa capacidade é o nosso Deus. Maior do que as debilidades e fragilidades que há em nós é o nosso Deus que opera em nós. É o nosso Deus que age em nós. Maior é o nosso Deus do que aquilo que está no mundo. Assim como nós declaramos na canção de ontem, Ele é maior. Ele é maior do que as nossas dificuldades. Você erga suas mãos aos céus nessa noite e vamos declarar: maior do que tudo é o nosso Deus. É o meu Declare ao Senhor. Cantarei. Confessa ao Senhor nessa noite. É o meu Deus, e todos vão de ver quão grande é o meu Deus. Pai, estamos na Tua casa, na Tua presença, para alcançar, para entender, para beber das Tuas águas, para ter do Senhor o consolo, pois Tu és e vai ser sempre o outro Consolador, aquele que vem, aquele que um dia esteve entre nós, que morreu em nosso lugar, que nos deu a vitória. Vitória é essa que nos foi dada na cruz do Calvário. Vitória é essa que nos faz crescer, que nos faz aumentar, que nos faz propriamente estar sempre guiados pelo Senhor. Assim, Deus, nós precisamos. Assim, Deus, nós estamos clamando. Assim, nós estamos pedindo para que o Senhor, então, dê esta graça. A graça de sermos, em primeiro lugar, como o Senhor quer. Que sejamos, ó Deus, no seu tempo. Que sejamos, ó Deus, na sua presença. Que a cada dia, a cada instante, venhamos estar dependendo, ligado com o Senhor, posto diante do Senhor. Esta é a regra, esta é a maneira pelo qual nós queremos compreender, esta é a regra pelo qual nós vamos viver, e isso fará com que a gente tenha uma vida estável, uma vida, segundo diz Mateus capítulo 7, daquele que constrói a casa numa rocha e não na areia, Deus, como muitos querem fazer. Não entendem a grande necessidade de escutar e praticar o que o Senhor fala. E assim, Deus, tem sido a pedra de tropeço na vida de muitos, porque não compreendem a necessidade, não compreendem esta necessidade, este dever, essa obrigação de estar nas suas mãos, fazendo a sua vontade, engrandecendo o teu nome e glorificando o Senhor. Nós viveremos todos os dias para a tua glória, em nome de Jesus. E digam graças a Deus. Dê para ele uma linda e forte salva de palmas. Graças a Deus, hein? Pode sentar em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Boa noite a todos. Eu vou perguntar de novo. Boa noite.
Graças a Deus, né? Para prosperar, para chegarmos em qualquer lugar que seja, o ânimo faz parte da nossa natureza. E por falar nisso, já começa justamente esta palavra. Quantas são as pessoas que estão hoje na derrota, no fracasso, e o motivo, o grande pecado dela é que ela assumiu a personalidade de não ter ânimo, não ter disposição para obedecer, para fazer o que Deus manda ser feito, para praticar o que Deus quer que seja praticado. Eu vou falar hoje sobre o sexto inimigo. Semana que vem o pastor Almeida vai estar aqui conosco. Eu estou com grande expectativa, expectativa do que há de acontecer, do que pode acontecer na vida de qualquer um de nós. A Bíblia diz que basta uma palavra sua e o meu servo sarará. É assim. Tem coisa que não se explica. Me lembro de uma luta que eu passei um tempão ali em Santo Amaro. Pastor daí sempre um grande homem de Deus, pastor Rogério Postigo também, e eles cuidavam, orientavam, conversavam. Mas aí um dia o pastor já me marcou umas terças-feiras especiais. Isso foi em 95. E ele marcou então 96, no início de 96, de vir em terças-feiras fazer uma reunião especial em Santo Amaro. E foi justamente nessa vinda dele, nessa reunião especial, é que Deus falou algo ao meu coração e que me deu vitória sobre aquele problema que eu estava enfrentando. Agora, eu não posso falar. O meu pastor pregava todo dia, ele pregava toda hora, ele estava sempre lá. Eu era inclusive amigo pessoal dele, a gente saía junto, a gente conversava, a gente falava de tudo, da Bíblia inclusive, ou quase o tempo todo. Mas a resposta que eu precisava estava na boca do pastor Jaime, que veio de fora, que não sabia de nenhum problema, não sabia do que eu estava passando, abriu a Bíblia e pregou, e naquele dia dava essa impressão que só eu estava na igreja, mas ninguém. Lembro até hoje a mensagem que foi, o efeito que trouxe e como Deus fez a obra a partir daquela palavra. Então é importante você aprender a diferenciar os dias e as situações e circunstâncias da vida, para que você não perca essa oportunidade. Mas eu oro pela vida financeira. Mas o pastor Wagner, o pastor fulano, Beltrano, prega sobre isso, sim, mas a partir do momento que se marca uma data, um dia, se consagra, se ora, se fala com Deus a respeito daquele assunto, o resultado que se obtém é diferente. É uma questão de lógica. É só você então ter isso no seu coração, para que terça-feira que vem, não na segunda no caso, né, mas na terça-feira que vem, ele vai estar aqui e vai ser uma grande bênção, e eu sei que Deus vai te abençoar rica e abundantemente. Vamos começar a falar sobre a tragédia chamada ansiedade. Você trouxe a sua Bíblia? Por favor, vamos começar aqui em Provérbios capítulo 12, versículo 24. Provérbios capítulo 12. Aqui é o nosso ponto de partida. E eu quero pregar para você no sentido literal da palavra, para que você compreenda o como é ruim essa praga e como isso destrói a vida das pessoas. Provérbios capítulo 12, versículo 25. Ele diz aqui, tem tradução que fala a solicitude, que é a mesma coisa que ansiedade, mas vou usar a palavra ansiedade. A ansiedade no coração do homem o abate. Pronto. Eu poderia fechar a Bíblia aqui e dizer, olha pessoal, ser ansioso é pecado. Se você quer ser um abatido na vida, abater quer dizer destruir. Ansiedade destrói qualquer homem. Simples assim, ponto. Motivo para você lutar contra essa praga. Se você chegar para a pessoa e falar, se você usar maconha, se você usar droga tal, você vai acabar com a sua saúde, você está se destruindo, você pode morrer a qualquer momento, você pode te matar. A pessoa sabe que isso é uma realidade que afeta o físico e afeta o emocional. Eu vou ler para você aqui a definição da palavra ansiedade no dicionário da língua portuguesa, para você ver como que é uma coisa assim terrível. Ansiedade, desconforto físico e psíquico, excesso de agonia e aflição. Está aqui, é mortal. Afeta o físico, o psíquico, e diz aqui que é um excesso de agonia. No original grego, a palavra ansiedade
quer dizer, é a mesma palavra que se usa de estrangulamento. Já viu que seja em filme, ou já teve o desprazer de ter sido estrangulado ainda aqui de brincadeira? O camarada gruda seu pescoço aqui, começa a apertar, e começa a lhe faltar ar, e você fica assim, num estado de loucura. É esse efeito da ansiedade dentro do ser humano. Simples assim. É mortal. É altamente destrutivo. Acaba com o seu psíquico, com o seu emocional, acaba com o seu físico. Te faz, inclusive, ficar louco, se deixar. Provado cientificamente. Você pode ir no linguajar de policial, ele fala só o Código Penal. E aí ele diz, ó, o fulano ficou 13. 13 é o artigo do Código Penal que refere-se a uma pessoa que perdeu o juízo mental, ficou louca. Se um dia você ouvir alguém falar, o fulano ficou 13, está querendo dizer que o cara ficou louco. Pode chegar à loucura. Pode matar você, um ataque de coração. Pode te dar um AVC. Pode te fazer ter um surto, fazer uma grande besteira na vida. Pode fazer você ficar literalmente fora de si e fazer uma grande besteira na vida. Então só por aqui eu poderia fechar a Bíblia e dizer, pessoal, ansiedade é o filhote do capeta mais fiel que existe. Ele mata, rouba, destrói, acaba com tudo. E esta é uma coisa que a grande maioria das pessoas não ligam, não leva a sério. O Satanás, com certeza, como costumo brincar às vezes eu faço perguntas para as pessoas e elas não sabem responder segundo a Bíblia. Aí eu costumo brincar e dizer, se eu fosse um demônio já estava em vantagem. Você não falou nada para mim, está escrito, já ia grudar você pelo pescoço. Então, já usando aí esse trocadilho, o demônio ama a ansiedade. Ele tem uma verdadeira paixão. Se eu fosse dizer a respeito, no sentido literal da palavra, de alguma coisa, alguma natureza do Satanás que ele tem grande paixão, eu apostaria na ansiedade. É a ansiedade que desgraça a vida da pessoa. É a ansiedade que leva ela a fazer uma grande besteira e comprar uma casa no lugar errado. É a ansiedade que faz ela casar com um besta, achando que é um príncipe e é um sapo. É a ansiedade que leva ela a tomar decisões rápidas e decisões fatais na vida, que depois que tomou, não tem como voltar atrás. É a ansiedade que faz ela, no momento de explosão, falar um monte de abobrinha e fazer um monte de abobrinha, depois de feito. Alguém já disse que tem 3 coisas que não se recupera mais. Primeira, palavra dita. Falou. Pedir perdão, não interessa. Falou, você mostrou o que há dentro de você, você mostrou a sua natureza. Segunda coisa, tempo. Perdeu, já era. E a terceira coisa, oportunidade. Perdeu, babau. Alguém já disse que a oportunidade é um ser bem feio, que só tem cabelo na testa. Aqui na careca, atrás é careca. Se ele passar, não tem como segurar, o cabelo dele é na cara, na testa. Se catar de frente, se segura. Se passou, filho, aqui, ó, você pode ser bom do jeito que for, você não segura. Assim, alguns estudiosos aí chamam a oportunidade. Passou, já era. Porém, isso tudo não nos dá o direito de ficar ansioso. Ao contrário. Isso nos leva a ter responsabilidade e compromisso de servir a Deus de forma fiel para não perder as oportunidades. Eu estava falando com um pastor um dia desse, ele falou uma coisa para mim a respeito de igreja. Eu virei para ele e falei, irmão, você tem que se preocupar com uma coisa. Não importa o tempo que você esteja na igreja, o que você tem que se preocupar é, se você sair dessa igreja cedo demais, se não cumprir o que você deveria cumprir por burrice sua, você se lasca. Não é o pastor Jaime, não. Você que vai se lascar, sabe disso, né? Tem gente que acha que é ele. Ah, porque o pastor Jaime tirou de lá. Tirou porque deu motivo. Você não tinha responsabilidade? Não desse motivo. Simples assim. A Bíblia diz que as autoridades, elas têm na mão uma espada. E quem tem juízo teme, porque a espada serve para vingar o mal. Simples assim. Está na Bíblia. E aí, virei para ele e falei, olha, você não pode ter preocupação de sair, se cedo ou tarde, não importa. O que importa é, quando você sair, você pode falar o que o Paulo falou? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé.
ou você não fez o que devia fazer naquela igreja, ou você não acabou a missão que Deus tinha para você naquela igreja. Se for esse o caso, você está enrolado, filho. Então, a ansiedade, ela atinge todo mundo. Atinge homens, mulheres, pessoas. E quem tem um pouquinho de noção da praga que é isso chamado ansiedade, tanto é que hoje, eu vi até uns dias atrás, eu vi essa pesquisa, o número de pessoas que são viciadas, dopadas, enche a cara, literalmente, parece cachaceiro, a tal ponto de ansiolítico. Consegue nem dormir. E o pior é que a ansiedade é uma praga, é uma coisa tão demoníaca que a pessoa fica ansioso por nada. Se a pessoa pelo menos tivesse uma meta. Bom, dia 30 de setembro vou prestar um concurso público. E aí então ela tem essa consciência, que a oportunidade que ela vai ter é dia 30 de setembro. Ela tem a consciência que o tempo corre. Ela tem a consciência que cada minuto e cada hora é necessário para estudar. E ela tem a consciência de que ela não pode propriamente desistir. Então ela vai se empenhar. Até justificaria, não muito, mas até justificaria a pessoa perder noite de sono, acordar cedo, dormir tarde, aquela coisa toda. O pior é o ansioso vazio, inerte. Ele é ansioso para tudo, mas para quê? Para chegar a lugar nenhum. Não tem um plano, não tem um objetivo, não tem uma meta na vida, vive a Deus dará e tem ansiedade. Como é que pode? Parece até antagônico. Se o outro que está com casamento marcado, está lá, sei lá, conclusão da compra de um carro, de uma casa, ele tem um alvo, até se justificaria, mas também é mortal essa ansiedade. Por isso o apóstolo Paulo, ele fala o quê? Que nós temos que viver a cada dia, a cada momento. Eu gosto muito de assistir programas investigativos. E eu já era assim. Fiquei melhor ainda quando passei a assistir esses. E hoje já houve ocasião, por exemplo, está cortando muito, viu? E hoje já teve ocasião, por exemplo, de eu desvendar alguns crimes, no bom sentido, através desses programas. A minha esposa até ficou olhando para minha cara assim, não falou, mas ela pensou. Falando, como é que ele teve essa ideia? Assistindo CSIs da vida e outros mais. Não assisto para perder tempo. Eu vou tirando aquilo ali para a realidade da vida. E eu vou trazendo isso. E aprendi a ser assim com Jesus. Jesus era assim. Você quer ver uma coisa que me deixa irritado? É gente de poucas palavras. Tudo bem? Tudo. Tá calor, verdade. Parece que não tem cérebro, cara. Parece que não tem raciocínio. Como assim? Faz parte da natureza. Seja por uma situação ou outra. Uma vez eu estava conversando com um pastor num determinado local, e aí ele falou lá uma besteira para mim, e o clima ficou meio esquisito. Eu chamei mais outros 2 pastores de testemunho, e eu virei para ele, eu estava nessa posição, ele de frente para mim, e eu fiquei sabendo que ele falou lá umas besteiras, entre os quais que não gostava do meu jeito, aquela coisa toda e tal. E aí eu resolvi lavar a roupa suja ali. E eu virei para ele e falei, irmão, vou te falar um negócio. Eu vou te mostrar a diferença da minha mente para a sua. Não olha para trás, mas nós estamos aqui no principal ponto de tráfego de um pessoal de fora do país. Eu estou, hoje, naquele dia nem estava de social completamente. Eu estou meia boca social. O pastor fulano também, o Beltrano também. Você está caracterizado de social. Todo traficante que se preza tem uma agenda na mão. O único entre nós aqui que tem agenda é você. A nossa proximidade desse bar dá-se a impressão que nós fazemos parte de lá. Chegar a polícia aqui, o primeiro a ser grudado é você. Eu sei disso, você sabe? Essa é a nossa grande divergência, irmão. Você pensa quadrado, eu penso aberto. Por isso que a gente tem problema. Você está pensando no negocinho aqui, eu estou indo lá na frente, já pensei em 1000 coisas. E eu aprendi isso, me lembro da doutora Nádia, que ela era lá da Vila Maria, ela tinha algumas especificações, e um dia eu li uma matéria falando sobre ansiedade. Isso em 2008. E aí, fiquei curioso do assunto, sabia que ela era da área, ela tinha vários cursos, chamei ela, doutora, quero uma consulta. Ainda brinquei assim, hoje a senhora que vai me dar atendimento. E aí já rasguei, ó.
é assim, 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 eu penso assim, meu comportamento é assim, 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 assado, a minha cabeça é assim, assim, assado. O que é isso? Ela disse, olha pastor, a grosso modo é uma ansiedade, porém, vou te fazer algumas perguntas. Aí ela fez as perguntas. Depois que ela acabou de fazer as perguntas, ela disse, bom, pelo que você me respondeu, creio que o senhor falou a verdade, esse jeito de ser só te dá vantagem em relação aos outros. Só que o senhor tem que entender que é raro. Pessoas assim que têm essa graça que o senhor tem, é raro. De cada 10 você vai encontrar meio. É difícil, é complicado. E aí explicou o funcionamento do cérebro, a reação das pessoas, falou uma série de coisas. E dali então, eu passei até a apostar mais nesse assunto. Falei, então eu vou ser mais assim ainda. E assim é a regra. Agora, eu sou um ser humano. Tenho também as minhas falhas, passo um monte de coisa. Mas aprendi a lidar com essas técnicas, né? Inclusive humanas, que faz a gente ter esse tipo de comportamento. Tempos atrás, uma vizinha, já faz alguns anos na verdade, eu cheguei na casa da minha mãe e tinha lá um bolo de chocolate, não sei das quantas, eu sei que o negócio era caro, muito caro. Faz muito tempo isso aí. E aí, estava lá o bolo. Aí minha mãe falou, isso aí é a vizinha lá, a Isabel, que mandou para você. Eu falei, mas por que ela mandou? Porque um dia nós estávamos conversando aqui, e você falou para ela aí de um pessoal que costuma fazer compras periódicas, e vai no mercado 4, ou às vezes alguns casos 5 vezes por mês, e ele consegue economizar. Principalmente se ele vai no mercado que é só básico, na época até já fazendo uma propaganda, compra o básico no mercado dia e compra o resto em mercados maiores. Eu falei despretensiosamente, porque um irmão, a gente estava conversando, ele falou isso para mim. Eu falei para essa irmã, para essa vizinha. Isso deve fazer seguramente uns 10 anos. Desde então, nunca mais ela fez compra no mercado só. Eu li uma vez uma matéria falando que todo mundo que vai no mercado, na feira, em qualquer lugar, com fome, ele compra coisa desnecessária. Ele se deixa levar, viaja na maionese e compra um monte de porcaria. Eu falei, vou ver se isso é verdade mesmo. Deixa eu fazer o teste. Faz o teste um dia. Mas o crente não. O crente quer fazer do jeito dele, quer que Deus o abençoe, sem ele ter responsabilidade nenhuma, sem ter compromisso com nada, sem ter disciplina, e quer que Deus faça tudo. Esquece, querido. Isso não existe. Isso não existe. Não foi esse o propósito do Evangelho que Jesus veio trazer aqui na terra. O propósito do Evangelho de Jesus foi amarrar Satanás e vencê-lo, que é a força espiritual que nos levava obrigatoriamente a fazer besteira. Mas hoje nós não somos mais servos do pecado e nem do Satanás, nós somos servos de Deus. Hoje cabe a você participar ativamente da salvação. Hoje cabe a você a exercer os seus domínios e as suas necessidades em relação à salvação. A questão fé é para o impossível. A questão do possível, você faz. Simples assim. Não tem para onde correr. É simples. É uma fração de segundo que põe você a se perder. Estava passando no jornal ali, que sempre passa essas tragédias, infelizmente. Um advogado, perto de casa o cara foi ser assaltado. O camarada com a arma na mão, ele reagiu, o cara meteu 5 tiros nele. Morreu. Estava na calçada de casa praticamente. Ah, não, mas é porque o vagabundo, ele pediu o celular e queria que ele fizesse uma transferência no Pix. Até aí, não vou questionar. Mas aí ele resolveu ir para cima do cara e segurar a arma do cara. Tomou 5 tiros e morreu. Acabou. Ainda que prenda o vagabundo que matou ele, o cara vai ficar preso, mas está vivo. O outro... Você vê que a gente dá alta até pela aparência do cara, as fotos que passou, você vê que a gente melhorada. Foi pro pau, morreu. Quem que se lascou? Não, o vagabundo está errado porque ele é ladrão. Sim, mas aí não é questão de estar errado, é questão de estar certo. É questão de ser sábio e ser estúpido. Qualquer um sabe que é errado roubar. Qualquer um sabe. Uma vez na vida, eu fui assaltado dentro de casa. Eu fui do mundo do crime e eu, o tempo todo, a mente pensando, se eu segurar essa arma de tal forma, o cara não atira.
Se eu der um murro bem dado na cara desse cara, é bater e cair. Mas tem 4. Se eu bater nesse, o outro pode pegar a faca. E tal, e tal. E a mente a 1000. E eu dando uma de besta. Eu estava dormindo. Inclusive, estava dormindo no sofá, o cara, ele me acordou empurrando assim, a arma na minha cabeça assim. Vai, meu, corre, meu, um assalto. Eu abri o olho, a primeira coisa que eu vi foi as balas e a arma. E na hora eu já identifiquei que arma que era. O tempo todo, a mente a 1000. Não só minha, como minha irmã estava lá também, ela até da área. E a mente a 1000. Mas não valia a pena. Minha mãe estava lá, uma senhora de quase 70 anos na época. Tinha uma outra, que também é como vó das crianças, também estava lá. Não valia a pena. Então deu uma de besta o tempo todo. No dia de manhã, 9 horas da manhã, no dia seguinte, que eu fiquei na delegacia até as 2 da madrugada, no 9 horas da manhã, no dia seguinte, eu contactei uns amigos dos amigos, chama um e o outro e tal. 2 horas da tarde, não, meio-dia, todos os vagabundos que entrou lá em casa estavam assim, na minha frente. Tudo lá. Eu falava, parecia um delegado falando, e ele dizia assim. Aí o comandante lá da favela, pastor, fala o que o senhor quiser, só não põe a mão que o senhor perde a razão. E eu chegava a tremer. O Beto, meu amigo, estava do meu lado. Pastor, não bate não. Se controla. Se o senhor colocar a mão, o senhor perde a razão. Enfim, ficou feio para eles. No final de tudo, o cabeça lá falou o seguinte: pode avisar sua casa, sua família, sua esposa, o pessoal. Nunca ninguém jamais vai tocar na sua casa e nem nada do que é seu. E tem mais. A partir de hoje, nós estamos tomando conta de tudo lá. Um celular, que era o da minha esposa, não estava lá. Para quem foi esse celular? Ah, foi para o fulano de tal. Pastor, ele volta de viagem domingo à noite. Segunda-feira eu não vou estar aqui. Terça-feira eu vou lá na sua casa levar o celular. Eu estava dirigindo, a minha esposa me ligou. Ô amor, tem um cara aqui, Ezequiel. Ele veio trazer, disse que veio trazer o celular. Falei, vai lá buscar. Não, mas eu sei lá esse pessoal. Falei, filho, em alguns casos vagabundo é mais gente boa que crente. Desce lá. Ela mesmo ficou admirada, a educação do cara. Ô, dona Márcia, tudo bem? Confere o celular. Liga aí, vê se está funcionando. Está quebrado, está riscado. Ladrão, cara. Está riscado, está quebrado. Não, tá bom. Tá certo? Certinho? Certinho. Então tá bom. Avisa o pastor que nós cumprimos a nossa palavra. Virou as costas e foi embora. Assim. Agora, por que é assim? Porque tem um código, né? Tem uma lei. Se não cumprir, o pau come. Assim deveria ser o cristão, como também qualquer outro membro da sociedade. A regra é essa? Então cumpra a regra. Cumpra a regra. Seja por amor, seja por temor, cumpra a regra. Muitos deles não são gente boa, mas sabem que se desandar, morre. Então ele procura não desandar. Simples assim. Isso funciona no meio de ladrão, funciona no meio de outras sociedades da vida aí. Por que às vezes não funciona para o crente? Porque ele tem a falsa ideia de que Deus é o amor de Deus, faz Deus um trouxa que tem que fazer o que cabe a ele fazer. Não existe isso, querido. Não tem essa possibilidade. Então veja que a ansiedade é mortal. E aí, você não pode se deixar andar por ansiedade. Por que eu falei sobre isso? Até a questão do assalto. Ele diz aqui, no final, aliás, a definição, né? Excesso de agonia, aflição. Os caras ficaram dentro da minha casa meia hora, irmão. Os infelizes comeram bolo de cenoura, um montão de bolo de cenoura, comeram maçã. Mas a mente a 1000, mas consciente. Eu grudo 1 ou 2. Ou eu grudava 2 e até a minha irmã também grudava deles. Tudo pivete. Se dá um tapa, o maior deles, acho que era tão gordo como o Gabriel. Dá um murro bem dado no peito do Gabriel, é um só ele cai. Garanto isso para você. Mas enfim. Mas eu bato em um, o outro pega a faca. Minha mãe não sabe correr, uma senhora de idade e tal. Então eu vou ser o otário da história. Mas os dentes...
Enfim, passou. Então, a chamada ansiedade não é só você ficar ansiando um fato que vai acontecer, mas sim um fato que você está envolvido e que você chuta o pau da barraca, fala o que quer, faz o que quer e está tudo certo. Tem consequências. Vai ter. Por isso a ansiedade é mortal. Por isso que aqui, até na definição da língua portuguesa, é excesso de agonia e aflição. Desconforto físico e psíquico. Eu já vi gente falar, olha, tem hora que eu estou assistindo uma coisa assim, dá até, sabe, o coração dispara, parece que eu vou explodir. Ansiedade. Simples assim. Alguns eu já falei, já preguei sobre isso, já expliquei nos mínimos detalhes. Mas continuo insistindo no erro. O que você pode fazer? Nada. E aí ele conclui. Ele diz aqui no versículo 25. A solicitude no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. A única contrariedade da palavra, da ansiedade, é uma boa palavra. Simples assim. Então a ansiedade é mortal. Ela acaba com o seu físico, com o seu psíquico, faz você cometer os 3 principais erros que não se pode cometer. Você perde a oportunidade, coisas que não tem arrependimento, não cabe arrependimento. Palavra dita, tempo e oportunidade. Perdeu, falou, ou tomou a decisão errada, acabou. E muitos fazem essa grande besteira por ansiedade. E ele continua, aliás, agora vai lá para o livro de 1 Pedro, capítulo 5. E é por isso, irmão, que nós somos cercados de grandes ofertas, né? Aquelas ofertas que é como diz, né, do tempo do 11, aquela antes oferta, é só hoje, é só agora. Uma vez uma pessoa falou para mim, não, mas eu comprei porque falaram que era só os primeiros 50. Eu falei, 3 dias já tinha passado. Eu falei, vamos ligar lá e ver. Aí ligamos lá no número, estava do mesmo jeitinho. Eu falei, caramba, em 3 dias não passou 50? Isso é marketing, isso é coisa de marketing, você não sabe disso? Aí fez a porcaria, não conseguia desfazer. Ansiedade. Você não pode cometer esse erro, simples assim. Saia por aquela porta hoje consciente. Meu Deus, eu não sabia que a ansiedade é mortal. É mortal, altamente destrutivo, a ponto de atingir corpo, alma e espírito. Arrebenta com tudo. Destrói tudo. As 3 forças, as 3 naturezas que nós temos. A ansiedade destrói a alma, que é o psíquico, o coração, que é o espírito, e o corpo. É uma desgraça que não tem tamanho. Simples assim. Mas aí tem a receita. Olha o que ele diz. Versículo 6 do 1 Pedro capítulo 5, versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, porque a seu tempo Ele vos exaltará. Então veja que existe um tempo da humilhação e existe o tempo da exaltação. O ansioso não pode ser nem ansioso para ser exaltado, porque ele sabe que os que são humilhados e que aceitam a humilhação, contrário do que uma que tinha até um problema espiritual lá na Vila Maria, eu dei uma bronca nela em cima do altar porque ela fez o que não devia. Ela saiu toda dura, batendo o pé. Não tem importância não, porque os humilhados serão exaltados. Falou, opa, peraí, volta, filha, volta. Você está interpretando a Bíblia do seu jeito. Quando a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados, são exaltados os que aceitam e admitem a humilhação. Os que quando são ofendidos ou humilhados e se fecham, endurecem o coração, enrijecem a serviço, como diz a Bíblia, vão continuar apanhando e vão continuar sendo humilhados, viu? Aí ela olhou para mim, já estava quase que chorando, aí saiu batendo o pé e tal. Mas tem muita gente que é assim.
Cata o supérfluo da Bíblia? Não, porque os humilhados serão exaltados. Depende. Se aquele que está sendo humilhado, se ele aceitou a humilhação, se ele não deixou o coração dele se sujar, se ele não passou a ter um espírito de vingança contra aquela pessoa que o humilhou, ele vai ser exaltado. Mas tem o sim. Por isso que diz a Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 3, o seguinte: quando por Deus fores repreendido, não odeie. Tem tradução que fala: ame quando pelo Senhor for repreendido, porque ele ama, ele castiga, açoita e repreende o que ama. Tem tradução que diz: quando o Senhor te repreender, não te enojes da sua repreensão. Então, se está dizendo isso quer dizer que o próprio Deus, até Deus que é bom, que é maravilhoso, ele pode repreender a pessoa ficar toda enojada, toda chateada, porque olha o jeito que Deus me tratou. São regras espirituais, foi ele que escreveu. Então, humilhai-vos, aceite a humilhação. Você está ali debaixo da mão de Deus e está tomando uma pocada. Ninguém está pisando você, joga em cima e pisa, e pá, e tal, e te humilha, e aquela coisa toda. Não saia debaixo da mão de Deus. Ele conhece tudo, sabe tudo. Se você está passando por aquilo, tem algum motivo. Ou ele quer te exaltar, ou quem sabe ele está permitindo você passar por aquilo, para você deixar a safadeza de lado, confessar e parar com essa vergonhice. Tem que ter um motivo. Mas o que você não pode é sair debaixo da mão dele. Você tem que continuar ali. O Davi fez lá uma contagem do povo e Deus não se agradou. Aí Deus deu a ele algumas opções. 3. Falou: você vai ter que escolher 3 coisas. Uma delas: eu vou entregar você e o povo na mão do inimigo. A segunda: 7 anos de fome. A terceira: uma praga no meio do povo. Lê a história, está lá em 1 Samuel 24, no 2 Samuel 24 em diante. E lá ele começa a falar, 24, acho que é 20, a história de Araúna. E lá ele começa a falar para aquele homem. Aí Davi diz assim: Senhor, contudo, quero que o Senhor, eu e o povo quero estar nas suas mãos, porque contudo és misericordioso. E aí Deus não ia deixar a fome acontecer e nem entregar ele na mão de inimigos. Porém, uma praga começou a atuar no povo. Sabe quantas pessoas morreram? 70 mil pessoas. O Davi chega a dizer na oração dele: mas Deus, o que o povo tem a ver? Eu que fiz a besteira, eu que pequei, o povo está sofrendo. Aí ele foi num lugar chamado Araúna, lá ele fez um sacrifício. E diz a Bíblia que o anjo passava de um lado para o outro com a espada desembanhada, a espada na mão. E espada na mão de anjo representa maldição, briga, guerra. E o Davi viu o anjo, chegou a ver o anjo matando as pessoas. Quando ele fez o sacrifício e pediu perdão, o anjo parou e embanhou a espada e ali acabou a praga. Aí você parte disso de um Deus amoroso, de um Deus misericordioso, de um Deus justo, que permitiu que uma praga matasse 70 mil pessoas. Como assim? Aí que entra aqueles que têm cabeça igual a minha. Bom, se isso aconteceu, tem que ter um por trás. Tem que ter alguma coisa. Aquelas pessoas não morreram inocentemente ou por nada. Tem que ter alguma coisa, alguma situação vai sair disso aí. E assim é a regra. Assim é nos dias de hoje e vai ser sempre. Por isso a ansiedade é uma das principais armas do diabo contra o ser humano. Porque eu já estou ficando para titia. Porque eu já estou ficando para titio. É porque não vejo a hora de acabar essa dívida. Não vejo a hora de tal dia acontecer. E com isso, o que você tem que fazer agora, que você tem que prestar atenção e fazer bem feito, para não fazer porcaria, você não consegue fazer. Alguns conseguem. Essa doutora Nádia mesmo, ela me falou de algumas técnicas lá, para justamente evitar isso. Evitar o quê? Perder a concentração. Todos os pilotos que foram entrevistados, de avião, de Fórmula 1, de automobilismo, de modo geral, de motocross ou moto velocidade,
Todos eles têm uma história igual. Ele está ali na pista. Ele está, senta o rei, pai, dobra para cá e para lá, aquela coisa toda. E de repente ele toma um rola. Naquela mesma hora você chamar o cara, deixa a adrenalina baixar e diz assim: amigo, o que aconteceu? Você estava tão bem na corrida, o que aconteceu? Tomou aquele rola. Ele vai dizer para você: naquela hora, algum pensamento idiota e besta surgiu na mente dele. Ele desconcentrou e caiu. É só você ler, pesquisa, vê entrevistas aí na internet, pesquisa, lê livros sobre o assunto, que você vai chegar a essa conclusão. E o diabo sabe disso, que quando você abre a porta para ficar moscando na vida, ele rebenta. Por isso diz lá, a ansiedade abate o coração. Abater quer dizer enfraquecer. A pessoa vai ficando fraca, ficando fraca, ficando fraca. Aí vem o diabo e propõe um pecado, propõe uma decisão, uma idiotice, e a pessoa cai de boca. Quem que é o responsável? A pessoa. Olha o que ele diz, versículo 6, né? Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Então veja, é estar submisso ao poder de Deus, é continuar crendo que Deus tem poder para fazer aquilo, para que a seu tempo vos exalte. E como é que eu faço isso, pastor? Como é que eu me humilho na presença de Deus? O que é humilhar? Vai chegar diante de Deus, Deus não vale nada, eu sou um cocô, eu sou, como alguém um dia disse, que ele queria ser o cocô do cavalo do bandido. Eu falei, caramba, mas é tudo cocô. O que importa se é o cavalo do bandido ou o cavalo do príncipe? É tudo cocô. É falsa humilhação. Não, porque eu quero ser o cocô do cavalo do bandido. Aí o outro vai orar daqui a uns dias e fala, eu quero ser o cocô do vira-lata. Que diferença faz? O cocô do vira-lata, o cocô do cachorro da Ana Hickman, ou que seja lá da Gisele Bündchen, é cocô do mesmo jeito. Isso é falso, é idiotice. Deus não quer esse tipo de humilhação. A humilhação que ele fala aqui é você confessar diante dele que você continua crendo que ele é Deus, que ele é poderoso, que ele tem poder, que ele escreveu, que está escrito, que ele falou, que ele é fiel, que ele vai cumprir. E não importa as suas falhas, não importa os seus erros, você continua crendo porque ele falou e bababá e tal. E aí vem ninguém, te humilha, chuta o traseiro desse mole aí, isso aí não vale para nada, não te ajuda para nada, vai ficar aí dando trela a um vagabundo desse e tal, e a mãe está ali, se humilhando na presença de Deus. Deus, eu creio, o Senhor vai abençoar, meu filho vai ser uma bênção, Deus, eu creio, eu vou conseguir pagar essa dívida, o Senhor vai abrir porta, eu vou fazer essa venda, porque o Senhor é Deus, e tal, eu vou fazer esse negócio, Deus, e vem humilhação, e dinheiro, e cobrança, e falta de comida, falta disso, aquilo, outro. Isso é tão importante que eu me lembro que eu orientei um tempo atrás, já faz aí quase um ano, e ele estava assim meio fora da realidade com algumas coisas que ele estava fazendo. Aí eu conversei com ele, falei, irmão, eu te conheço o suficiente, e eu sei que as suas atitudes não estão muito certas não, o que está acontecendo? Aí ele contou que ele estava em casa um dia e a filha dele pediu para ele uma coxinha. Tinha um lugar lá, desses que tem vários aí que vende salgadinho, mini salgadinho. E a filha dele gosta muito, coxinha, essas coisas. E aí ela pediu, e era coisa boba, não sei se era R$1, R$5, sei lá, a porção, uma coisa assim. E ele não tinha para dar. Aí a partir dali ele começou a perceber de que ele estava trabalhando muito, ganhando pouco. Aí resolveu refazer a tabela de preço dos serviços dele. Eu fiquei ouvindo, tá bom, irmão. Quanto você acha que um pedreiro deve ganhar hoje fazendo tal coisa? Eu cobrava X, agora eu estou cobrando Y. Aí eu liguei para um que eu conheço, que ele só trabalha para rico. Esse aí só trabalha em Moema, Alphaville, Tamboré, Giovanni Gronk, só. Ele é bom mesmo, ele fala, não trabalho para pobre. Aliás, a casa dele, ele pagou um outro pedreiro para fazer. Você vê como a cabeça do cara é, ele só trabalha em gente rica. E pagou um pedreiro para fazer a casa dele, você tem ideia. E aí eu liguei para ele, na frente dele. Ô fulano, tudo bem? Eu queria que você me desse aí uma informação possível? Possível. Quanto é que se cobra um metro de piso metro colocado de piso em tal situação, piso tal, assim, assado? Aí o cara, pastor, estou fazendo um ali na Sabiá, ali
Moema, num prédio lá, só de bacana, um por andar. E lá na região, você cobra X. Aí eu olhei para a cara do irmão, assim, estava no Viva Voz. Falei, X? Certeza? Sim. Estou inclusive fazendo um agora. Tem certeza? Cobra X. Sim. Repete, irmão. Quanto que é? X. Tá bom. Obrigado, hein? Deus abençoe. Eu olhei para a cara dele e falei, você deve estar idiota, né, meu? Você bateu a cabeça, irmão? Você não sabe fazer preço? Vai fazer pesquisa. Vai perguntar para pedreiro que trabalha para gente rica e pedreiro que trabalha para gente pobre, para você chegar numa média. Como é que você teve a ideia de achar que agora o seu serviço vale tanto? E ele é do tipo que fica vermelho, ficou até roxo de vergonha. É assim, ó. Fica difícil Deus querer ajudar algumas pessoas. Na ansiedade dele de querer, aspas, atualizar o preço do serviço dele, colocou um preço que não faz sentido. Eu já fui fazer negócio com algumas pessoas que eu falei assim, amigo, me dá uma razão, dá um motivo para me pagar esse preço que você está pedindo. É o preço que eu quero. Não, isso aí é um motivo idiota. Dá um motivo lógico. Me dá uma razão. Não, eu quero esse preço porque a pintura desse carro é feita com a tinta importada que vem lá da Alemanha, por exemplo. Não, eu quero esse preço porque esse pneu aqui vem lá de Tóquio. É um pneu especial. Me dá um motivo para me pagar esse preço no seu carro. É porque eu acho que vale isso. Tá bom, passar bem, vira as costas e vai embora. É assim, irmão. E aí, às vezes, é a oportunidade de ter um caso desse aí, semelhante ao que eu acabei de dizer para você. O cara segurou meses e meses a fio, querendo um preço exorbitante no carro. Agora, ele abaixou 15 mil reais. Faz 6 meses, ainda não vendeu. Todas as oportunidades que bateu na porta dele, que ninguém tinha dinheiro e queria pagar o preço justo, ele jogou fora. Agora está lá ralando 6 meses com um carro 15 mil mais barato e não consegue vender. É assim, irmão. Então a ansiedade, ela trabalha para os dois lados. Ela leva o cara a fazer uma loucura. Ah, vou vender essa porcaria, leva aí. Pronto. E leva a pessoa a ter dentro de si um comportamento contrário de expectação de medo, que é a definição também do dicionário. Depois lê na sua casa lá com calma. Diz assim, ó, figurado, receio intenso. Tem tradução, tem dicionário que diz desejo intenso e impetuoso com ansiedade que esperava. Ansiedade ausência de tranquilidade que demonstra ou possui medo ou receio, demonstrado pela ansiedade que precisava da sua imediatidade. É assim. Veja como essa praga é altamente mortal. Aí tem um segredo, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, não interessa qual seja. Estou ansioso para emagrecer. Estou ansioso para casar. Estou ansioso para pagar a dívida. Eu estou ansioso para fazer um concurso. Não interessa qual seja a ansiedade. Todas, em qualquer aspecto, é mortal. Destrói o corpo, a alma e o espírito. Tamanha a grande característica destrutiva desse mal. E o diabo adora gente ansiosa. Vou te provar isso. Ele continua. Versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Entre outras palavras. Deus, eu estou aqui que não me aguento. Eu estou aqui que... Mas eu sei, o Senhor tem cuidado de mim. O Senhor tem amor por mim. O Senhor sabe o que é o melhor. Aí cumpre-se o versículo lá onde nós começamos. A primeira parte diz, a ansiedade abate o coração. E a segunda parte diz, a boa palavra alegra. Aí você lança a sua ansiedade diante de Deus e Ele vem e lhe dá uma boa palavra. Uma palavra que vai alegrar o seu coração e vai contrapor a ansiedade, que é altamente destrutiva. Grave essa imagem. A ansiedade é igual alguém sendo enforcado. A pessoa chega uma hora que ela começa a unhar, ela começa a ficar altamente agressiva, ela faz loucura, porque ela quer respirar de qualquer jeito. A alma humana e o coração humano
a natureza espiritual fica como se fosse alguém sendo estrangulado. Lançai sobre ele. Deus, eu estou debaixo das suas mãos, eu estou crendo no teu poder e creio que o Senhor vai exaltar aquele que humilha debaixo das suas mãos, aquele que por obediência ao Senhor perde negócios, perde dinheiro, perde situação e por aí afora. Eu creio que o Senhor há de me exaltar e eu estou aqui lançando sobre si esse sentimento de medo que de vez em quando toma conta de mim, de que algo ruim vai acontecer, de que eu estou fazendo a coisa errada, que eu não vou conseguir ter isso, que eu não vou conseguir ter aquilo. É assim. E o pior, a pessoa ansiosa, ela se lasca duplamente. Por quê? Porque quem é ansioso, ela não vive o agora. Ela não usufrui o agora. Ela está conversando com alguém, está perto de alguém e está viajando na maionese. Acabou a conversa. Se fosse uma coisa boa, ela nem lembra o que foi dito. Essa é a grande tragédia. A pessoa fica à deriva, né? É como um navio sem leme. Está à deriva. Para onde o diabo quiser, leva. Está falando sobre um assunto sério, sobre uma situação séria, e ela não consegue concentrar naquilo. Porque ela está ansiosa, ela está cheia de... o psíquico dela, o emocional dela está abalado por uma situação, por uma circunstância, por um momento difícil que ela está passando, que ela não vê a hora que acabe, que também é ansiedade. Não vejo a hora do meu marido parar de beber, não vejo a hora de pagar essa dívida, não vejo a hora de me livrar desse carro, não vejo a hora. É ansiedade, querido. A hora e o tempo pertencem a Deus. A você cabe viver a vida. A cada dia basta o seu próprio mal. E por isso Deus usou Paulo dizendo: no demais, irmãos, fortalecei-vos na força do seu poder. E por quê? Para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque a cada dia basta o seu próprio mal. Simples assim. Eu estou preocupado em fazer uma coisa no dia 31 de dezembro desse ano. Não sei nem se eu vou estar vivo. Pretendo. Mas eu estou pensando lá no dia 31, eu vi num livro uma vez, percepção de pessoa ansiosa. Faz o teste um dia. Chega num lugar assim, ó, fixa seu olhar lá na frente e começa a andar. Você não consegue ficar assim 3 minutos. Eu já fiz o teste. Tenta. Tu vai se arrebentar. Tu vai quebrar o pé, tu vai meter a cara no chão, porque não foi para isso que Deus nos fez. Alguém já disse, cristão erra, porque o tonto quer andar a vida inteira assim. Anda assim, estou olhando para Deus, que Deus é o meu Senhor. Tá bom, você acha que Ele vai mandar um anjo segurar você ali? Vai se arrebentar e se lascar, filho. Então, o fato de você ser crente, não dá a você o direito de andar só assim. E foi, não, só olhe para o céu, sou de Deus, só o Senhor é Deus. Vai nessa. Mas também não vai ser um Zé derrota da vida que vai andar. Ó dia, ó vida. Se tiver alguma coisa na frente ali, você fura o crânio. Essa pessoa que eu falei, a doutora Nádia, ela me deu algumas dicas. Falou, faz isso, pastor. Faz esses exercícios aqui que o senhor vai descobrir se o senhor está ou não na ansiedade, se está sendo benéfico ou não as suas atitudes e comportamentos. Então essa é a regra. Querido, ansiedade é mortal. E aonde entra essa situação na vida financeira? Vamos lá para o livro de Provérbios de novo. Capítulo 28. Provérbios capítulo 28. Eu vou ler o versículo 22. Eu vou ler do versículo 19 em diante. Dá para associar aqui a mensagem. Ele diz assim, o 19: o que lavrar a sua terra virá a fartar-se de pão, mas o que segue os ociosos se fartará de pobreza.
Sabe o que isso quer dizer? Lavrar a terra aqui significa ler livros, ler a Bíblia a respeito daquele assunto. Ser ocioso é ficar em casa panguando, assistindo televisão, perdendo tempo, ao invés de estar aprendendo alguma coisa. Simples assim. Isso é ser ocioso, é perder tempo, é deixar passar. Diferença entre o ocioso e o preguiçoso. O preguiçoso, ele não tem disposição para trabalhar. Ele tem condições, capacidade e habilidade, mas ele não tem disposição para trabalhar. Ocioso, ele quer trabalhar, só que ele perde oportunidade. Ele quer ter sucesso na vida, mas já está com uma idade avançada e não fez uma faculdade ainda. Ele não fez ainda um curso, seja de língua aí, de inglês, de espanhol, que seja. Ele até quer. Você chegar para ele e falar, amigo, você quer acordar todo dia às 5 horas e dormir 2 da manhã, se for o caso, você vai trabalhar numa multinacional. Ah, eu quero. Tá bom, só que daqui a 1 ano só, viu? Então, para entrar lá já sabe, né? Multinacional, a sede dele é na Espanha. Qual a língua que se fala lá na Espanha? Ah, espanhol. Então já sabe, né? Já entendeu o recado. Quer dizer, de hoje em diante, como diz, pau no gato, vou estudar igual um doido espanhol, vou ficar afiadinho para quando chegar a minha oportunidade eu abraçar. Os grandes coaches da vida aí, e os que dão palestras sobre liderança, eles falam, a Bíblia traz essa informação. O Salomão, ele explica o seguinte, no capítulo 9 do Eclesiastes, versículo 11, ele diz o seguinte, não é do rico a prudência, não é do forte a vitória, não é do sábio a vitória, não é disso, aquilo, outro, ele vai associando uma série de coisas, aí ele diz assim, mas o tempo e a sorte pertencem a todos. Eu já vi muitos pregarem isso e dizer assim, tá vendo pessoal, todo mundo tem uma sorte na vida, todo mundo vai ter sorte na vida, não é isso que quer dizer não. Lá ele está dizendo o seguinte, o tempo e a oportunidade, todo mundo tem. Muitos hoje estão na pindaíba, na desgraça da vida, porque lançou a oportunidade no lixo. Veio a oportunidade e ele não tinha condições de praticar aquilo. Eu me lembro de uma que trabalhava numa multinacional, ela era auxiliar, assistente de gerente, ela substituía o gerente na falta dele, ou nas férias, conhecia tudo, trabalhou 5 anos, saiu, ficou alguns anos fora, voltou e na segunda volta já tinha 12 anos de experiência. Trabalhava na Cargill, é uma das grandes multinacionais que tem. Ora, você trabalha numa multinacional, você está ao lado do seu gerente. Ela, inclusive, resolveu um monte de parada de navio que estava preso em outros países lá, e ela resolvia, escrevendo, e em alguns casos arranhando inglês. E aí um dia a gente conversando, e como sempre, eu queria que chorasse, porque e tal, na época que ela veio falar comigo, ganhava 12 pau, 2010. Eu falei, mas como assim, irmão? Deixa eu te fazer uma pergunta, irmão. A senhora fala inglês fluente? Você está de brincadeira comigo. 12 anos trabalhando numa empresa multinacional, falando com vários em inglês e espanhol. A senhora não fala inglês fluente? Tá bom. A senhora já fez faculdade de administração? Também não. Falei, só tá de sacanagem, mano. Como assim? Você vê como tem gente tapada na vida. Eu ainda virei para ela e falei assim, filha, uma hora seu gerente vai se aposentar ou vai ser promovido. Quem que deveria substituí-lo? É eu, né? Me responde, alguém sem faculdade pode assumir o cargo? Não. 2 anos depois. Com aqueles desenhos, né? Acontece uma cena e aparece lá. 2 anos depois, o que aconteceu? Exatamente isso. Aí chegava lá na igreja até tremendo de raiva, porque quem foi substituir o gerente dela era ruim igual o capeta, e socava ela.
Parecia até que era propósito de querer que ela saísse, porque ela tinha uma amiga de uma outra empresa e queria trazer para trabalhar junto com ela. Então já fazia de sacanagem para tirar ela de lá. Pastor, eu não aguento mais. Falei, filha, eu te falei. Faz 2 anos que a gente conversou, não fez inglês por quê? Não fez a faculdade, se pelo menos duvido, já que você tem essa moral toda lá dentro, duvido que você tivesse na faculdade, você ia estar no 4º semestre. Pelo menos, são 8, acho que era 8. Você estaria pelo menos na metade da faculdade. Pelo menos uma negociação você podia fazer. Um desafio com o seu chefão lá, olha, eu garanto para o senhor que eu vou dar conta, e tal, e tal. Mas eu falei contigo, não adiantou nada, irmã. Você está pensando o quê? Que é de Deus, é bagunçado assim? Só porque você é filha de Deus, Deus vai ser irresponsável, vai tirar a regra da empresa, que exige faculdade para estar no cargo, e vai pôr você lá porque você é filha de Deus. É o erro da grande maioria das pessoas. Não se preparam, não estão nem aí, vem a oportunidade, cadê? Cadê o cidadão? Tem coisa que fica na nossa cabeça que a gente tem que aprender. Eu me lembro das Olimpíadas, eu não sei se foi 2016, acho que foi. Ou 2016 ou 2012. Acho que foi 2012, que eu contei isso já em outras igrejas. Então, para mim foi 2012. Tinha 3 lutadores de judoca, aqui. E aí, faz o campeonato, e o principal, e o segundo principal vai. E ficou o 3º. O camarada que ficou em 2º lugar, no caso, ele acabou não indo. E o que ele fez? Resolveu tirar as férias. Do quê? Do treinamento. 1 semana. Começou os Jogos Olímpicos. Não, 1 semana antes de começar os Jogos Olímpicos, ele chutou o pau da barraca. Deixou de treinar, deixou de fazer o que tinha que fazer e ainda encheu a cara, no bom sentido, de refrigerante, pizza, coxinha e blá blá blá, e sentou o rei. Quando ia começar os jogos, no treino antes do dia do início dos Jogos Olímpicos, o principal se machucou. Pela regra, vai o segundo. Chamaram ele. Rapaz, você tem que se apresentar e tal, tal. Vamos fazer tudo, vamos tirar as medidas. Foi reprovado. Tinha que embarcar naquele dia, o negócio era urgente. Sabe por quê? 2,5 kg acima do peso. Eu fico imaginando que esse cara deve odiar a pizza, deve odiar a coxinha, essa desgraça até hoje. Mas no fundo, a porcaria quem fez foi ele. Até então, quem mandou ele jogar a toalha? Ah, mas já que o outro estava lá, eu pensei. Não pensa não, filho, faz. Esse negócio de pensar, não, porque eu pensei que for, não pensa não, se previne, vai lá e faz. Eu tinha um amigo, sargento da Polícia Militar, que estudou comigo, Lima, o sobrenome dele. Gostava muito de conversar com ele. Ele era um cara respeitador e tal, mas ele sempre brincava, ele dizia, pastor, como diz o dito popular, a fé remove montanha. Mas é bom levar uma pazinha, né? Entre outras palavras. Não vou viver só da fé não. Se não der, eu tenho o outro lado. É o que ele queria dizer. A fé remove montanha, mas deixa eu levar uma pazinha. Porque vai que a fé falha, eu tiro um monte na pá. Tem gente que não tem isso. Querido, não dá para você prosperar, não dá para você enriquecer, não dá para você mudar de vida, não dá para você ter nada na vida se você não tiver essas regras. Uma das características principais dos ricos, paciência. Eu me lembro de gente começar a falar sobre a Petrobras, quando lá atrás quebrou, e deu aquele escândalo todo, aquela coisa toda no petrolão lá, aquela coisa toda, e as ações dela eram 20 e poucos reais, chegou a 2 contos quase. Vi vários especialistas, olha, se você tem dinheiro investido na Bolsa de Valores, na Petrobras, não se desespere, tem que esperar. Você vai recuperar seu dinheiro. Se você vender agora, você vai perder muito. Mas eu garanto, daqui a um tempo, a Petrobras vai ser uma das empresas de ações mais rentáveis do mercado. Conheço alguns que nessa época venderam umas bugigangas que tinha lá e meteram dinheiro e compraram ações da Petrobras. Estava baratinho. Vai ver agora. Porém,
Isso faz alguns anos. Característica de quem tem capacidade para enriquecer. Rico, a grande maioria, ele só faz investimento a longo prazo. Rico não acredita em ficar rico da noite para o dia. Ele não acredita nisso. Em alguns casos acontece, mas ele não acredita nisso. Lá na revista chamada Exame, tem a história de um japonês que ele tem 2 recordes. Primeiro recorde, o recorde de ter sido o primeiro bilionário que ficou bilionário em pouco tempo na Bolsa de Valores de Tóquio. Acho que foi Tóquio, foi Xangai. Agora eu não me lembro se foi Tóquio ou na China, acho que foi na Tóquio. E ele então foi o primeiro bilionário, rapidinho. O cara começou, cresceu, foi a 20 bilhões, assim ó, pum, ficou bilionário, investindo. As pessoas diziam para ele, rapaz, já tá bom, pare com isso. Já, né, chegou. Você já é bilionário, cara, esquentar a cabeça? Dá um tempo. Não, quero mais. Fez um investimento, perdeu 18. Hoje ele tinha 2 bilhões de dólares. E ele entrou no Guinness como o cara que ficou bilionário mais rápido e o cara que perdeu mais dinheiro numa porrada só, 18 bilhões. Ansiedade. A Bíblia diz que o prudente vê o mal e se esconde. Eu não tenho nada na vida. Já ganhei 20. Bom, então, tá bom. Então vamos fazer o seguinte, né? Deixa eu guardar aqui uns 15 e eu continuo com 5. Perder 5, eu tenho 15. Mas não, o besta queria mais. Eu quero. Perdeu 18. Aí na entrevista disseram assim, ele com aquela cara de Maria arrependida, eu só me consolo porque eu ainda continuo bilionário. Tem gente que tenta se consolar na derrota. Tem coisa, irmão, que não é consolo. A pior coisa que você faz é assumir aquilo que você fez tentando arrumar desculpa pela burrice que fez. Essa é a regra. Por isso a ansiedade é mortal. A ansiedade é assim. Não, eu quero me pagar logo isso, eu quero sair disso. Tem uma irmã que deixou de ir até na igreja no meu tempo lá no Grajaú, porque ela veio falar comigo, falei sobre dívida, ela veio falar, pedir uma orientação, inclusive jurídica. Me trouxe os contratos, eu li, prestei atenção e tal, dei a orientação. E disse a ela, irmã, quanto que a pessoa está cobrando? R$7.500. Eu falei, tá louco. Isso aqui, irmã, é dívida para ser pago com no máximo R$2.500. Então, já me falaram, mas ela quer e tal, e não sei o quê. Não aguento mais, minha mãe me enchendo o saco, falando um monte, porque ficam ligando lá. Aliás, é por isso que eles ficam embaçando e ligando na cabeça de muitos, que muitos entram no desespero e fazem porcaria porque não quer receber ligação. Até aí, filho. Pode ter ansiedade nem nessa hora. Simples assim. Já aconteceu comigo, a pessoa, então nós vamos continuar ligando. Eu falei, tá certo, eu vou continuar atendendo, e quando não quiser também não atendo. Tá tudo certo, fica tranquilo. Você faz seu papel, que é o seu serviço, não é? Seu serviço? É. Eu falei, então você faz o seu serviço e eu faço a minha parte. Tá tudo certo. Então essa irmã, virei para ela, falei, vem cá, irmã, deixa eu te fazer uma pergunta. Se a senhora tivesse hoje R$7.500, mesmo sabendo que é injusto, que é indevido, a senhora pagaria essa dívida? Ela disse, com certeza. Para me livrar do problema, para me livrar da perturbação, eu pagaria. Irmã, vou te ser sincero, hein? Nem conte com as minhas orações. Eu vou orar para a senhora se converter, para a senhora ser de Deus. A senhora não é rica, irmão. A senhora tem um salão aí com lutas, duras penas para manter o negócio aberto. Como é que vai jogar R$5.000 para poder ter paz? Seja madura, irmão. Seja adulta. A senhora é casada, tem filho. Sua mãe falar, sua mãe não manda mais na tua vida. Para com isso, ó. Quebrei. A tal ponto que deixou de ir na igreja lá. Passava lá, conversava com todo mundo, mas não ia não. Aí até um dia alguém falou, pastor, eu vou lá falar com ela. Não vai não, irmão, deixa lá. Deixa lá. Fala para ela em qualquer outra igreja. Se vier aqui, tem que ser nessa regra. Esquenta a cabeça com isso. Então o caso é esse. Isso tudo é o quê? Ansiedade. Não tinham dinheiro suficiente para pagar, era injusto a dívida de 7.500, era 2.500, bastava ela ser uma mulher de Deus, apresentar a Deus em oração. Deus está aqui, ó. O Senhor é um Deus justo, só vai fazer o joelho dessa pessoa se dobrar, e eu vou pagar o que é justo, eu vou tomar essa decisão, o Senhor vai me abençoar. Deus certamente lhe abençoaria.
Mas não. Ao invés de suportar a pressão, suportar a dificuldade, preferia jogar R$5.500, 5 mil no caso, na lata do lixo, para poder ter paz, para a mamãe não encher o saco dela. Mulher de 40 anos na cara. Como assim? Essa é a regra. Então esse é o grande problema nosso. A gente acha que somos de Deus, nós temos uma fé idiota, muitas das vezes, que não tem nada a ver com o que está a Bíblia, que quer que Deus faça. Não vai fazer. E olha o que ele diz aqui, versículo 20. O homem fiel abundará em bênçãos, ou será acumulado de bênçãos. Mas o que se apressa, ansiedade, o que se precipita, né? O que força a barra a enriquecer, não ficará sem castigo. Então você já sabe, meu querido, é esse caso desse japonês aí. Se apressou em ser bilionário. Chegou a 20, podia ter parado. Ninguém obrigou ele a entrar de novo, investir de novo e querer fazer uma coisa maior ainda. Acho que se empolgou, querendo muito, perdeu tudo. Aquele que se apressa em enriquecer, aquele que se apressa em pagar uma dívida, aquele que se apressa a comprar uma casa, aquele que se apressa a tomar uma decisão financeira, não ficará sem castigo. O Satanás sabe disso. Por isso que ele zoa a cara de muita gente, fazendo o tonto ser ansioso, comprar o carro fora do tempo, meter os pés pelas mãos, depois se enrola todo, porque é ansioso. Ah, mas a minha mulher está me enchendo o saco, meu marido, minha mãe, que se dane, até aí suportar, fazer o quê? Tem que ser homem agora para assumir, tem que ser mulher o suficiente para assumir. Não tem que ficar agora, porque eu estou enchendo a paciência, eu vou vender a alma para o diabo para me livrar da dívida, para parar de ligar para mim. Se dane a ligação. É assim, irmão. Você precisa ser preparado. É por isso que você pode reparar, o pessoal critica muito e fala dos ricos, que o cara, como é que o cara consegue dormir e prejudicou tanta gente, paga esse salário de fome para a gente, está lá em Miami, isso, aquilo, outro e tal. Mas uma coisa é certa, todo aquele que Deus exalta para estar em posição de riqueza, e aí eu digo riqueza não só em questão financeira, mas em posição de autoridade, posição de riqueza e blá blá blá, todas as pessoas a quem Deus unge para isso, característica principal dela, domínio próprio. Pode xingar, pode falar, você não vê aí essas brigas aí na política? Vem lá o ministro, o que eu penso é assim, acabou, que se dane, que pensa o fulano, o beltrano, o presidente por sua vez, para com isso e tal, porque está se prejudicando. Não, mas eu acredito nisso, é isso, acabou e tal, e é assim. Sim, todo aquele que tem disposição para liderança, que nasceu nessa terra para ser rico, ter dinheiro, ou que seja para ser rico de sabedoria, ou de responsabilidade em posição de liderança, ele tem essa característica. E uma das coisas que ele nunca pode cometer é o erro da ansiedade. Então, você aprendeu, a ansiedade é mortal, abate o corpo, o espírito e a alma, rebenta você completamente. A ansiedade é uma das estratégias de Satanás contra você. É por isso que o versículo 7 diz, lançai sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aí vem o 8, versículo 8 do primeiro capítulo, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Todo mundo conhece. Lá ele diz, vigiai e o quê? E sede o quê? Vigiai e sede sóbrio. Porque o quê? Porque quem? O diabo anda em derredor, bramando como leão. O diabo ama gente ansiosa. Ansioso é como bêbado, que fala besteira, que tira a roupa na rua, mostra tudo que não deve, faz até necessidade na calça, parece um bicho, um monstro. É isso. A ansiedade faz você se envolver com coisa que nada tem a ver com o espírito, e você bebe todas aquelas porcarias ali e fica igual bêbado, igual besta na vida, e o cão vem, blá, arrebenta. Por isso está lá, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e Ele a seu tempo vos exaltará. Lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, porque senão você vai beber, vai ser como um bêbado, e o capeta vai te arrebentar.
E é por isso que tem tanta gente endividada e tantas situações ruins no país em que vivemos. A ansiedade, o desespero de ter, o desespero de pagar uma dívida para se livrar da encheção de saco da atendente que liga 24 horas por dia. É a ansiedade de ter aquele curso, de ter aquele carro, de ter aquela casa. A ansiedade de pagar aquela dívida só faz porcaria. É assim. Vê como tudo se explica na Bíblia? E essa é a regra. Por isso, para Deus, para que você seja rico, para que você cresça, para que você nunca caia em tentação, tem que ser fiel. Seja fiel, sempre. Deus falou para esperar, então vou esperar. Deus mandou eu ofertar isso aqui, vou ofertar. Deus mandou eu emprestar, eu vou emprestar. Sem crise. Estou na mão de Deus. Ele é o meu Senhor. Ele tem cuidado de mim. Ele tem responsabilidade pela minha vida. E aí, para a gente finalizar, lá, o livro de Colossenses. Só para você não sair no vazio de entender essa regra. Ansiedade não se vence com jejum. Ansiedade não se vence com clamor. Aliás, com choro. Ansiedade só tem um jeito de vencê-la. Não tem outra maneira. O Pedro já dá a dica lá, que ele fala que tem que lançar, né? Mas o versículo 6 do capítulo 4 de Filipenses, não é Colossenses não, Filipenses 4, 6. Ele diz aqui, ó, não estejais ansioso por coisa alguma. Ah, mas eu estou ficando para titia. Dane-se. Ah, mas não interessa. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Quem anda ansioso é como o bêbado que anda na rua deriva de um camarada dar um peteleco nele, roubar-lhe o dinheiro, tratar ele igual um lixo. Ele nem sabe o que aconteceu. Está apanhando, não sabe nem de onde vem, porque a cabeça dele está cheia de entorpecida. A cabeça dele não está boa. Pessoa ansiosa é igual bêbado, é igual quem usa droga, não tem domínio de si, não tem domínio da boca, não tem domínio no corpo, não dorme direito, só fala abobrinha e faz abobrinha, está vivendo hoje preocupado na manhã, não sabe nem se vai estar vivo amanhã, não faz hoje bem feito, amanhã acorda, tem um problema de amanhã que ela já estava preocupada e vai ter que desfazer a porcaria que não fez hoje, vai piorar ainda mais. Por isso que a ansiedade é tão destrutiva. Pessoa tão ansiosa porque amanhã tem que fazer isso, aquilo, outro. Aí hoje faz um monte de porcaria. Amanhã vai ter que fazer o que tinha que ser feito no dia e vai ter que fazer ou refazer o que fez de besteira hoje. Vai se sobrecarregando. Aí ela está preocupada com o problema na quarta, na terça faz um monte de porcaria. Quarta-feira vai ter que resolver os problemas de quarta e limpar a lambança da terça. É assim, querido. Por isso, a ansiedade é mortal, é altamente destrutivo. Leve isso a sério. Acredite nisso. Lute contra isso. Ansiedade é mortal. Alma, corpo e espírito. Ponto. E aqui ele diz no versículo 6. Não andeis inquietos ou ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas petições ou necessidades, pedidos e necessidades, sejam em tudo conhecidas diante de quem? Pela oração, súplica e com ações de graça. Veja, quando eu estou crendo nisso, faço a minha parte, versículo 7 diz, e a paz de Deus, que excede quanto entendimento? Todo. Quando você está na paz de Deus, sua mãe, com o perdão da palavra, pode encher o saco, você quer que se dane. Seu pai pode falar o que quer que seja, você quer que se dane, você está na paz. Estou na paz, fale o que você quiser. Mas quem não vive com Deus, ou não joga se você andar diante de Deus, não aguenta, está arrancando o cabelo, porque essa perturbação, essa encheção, ansiedade. Quem está lançando ansiedade diante de Deus pela oração, súplica e ação de graça, diz aqui, ó, versículo 7, a paz de Deus que excede todo entendimento. Toda compreensão humana, natural, sobrenatural, todo entendimento. Guardará os vossos o quê? Corações e os vossos o quê? Sentimentos. Veja, coração e psíquico, sentimentos.
Você não vai sentir mais certas porcarias. Disparo do coração, falta de ar, tem gente que chega a ficar ofegante. Está ansioso por nada. Não está fazendo nada, não tem plano nenhum, não vai chegar a lugar algum, nem sabe por que está ansioso. Já viciou na ansiedade. Essa é a regra, irmão. Ansiedade é contra o processo natural da vida. Só para a gente concluir, eu te faço uma pergunta, eu quero ouvir sua resposta. Quando a gente come alguma coisa, vai para o estômago, sim ou não? Sim ou não? Em regra, ele tem que continuar o processo digestivo ou a gente tem que vomitar? O processo tem que continuar, sim ou não? Pois é. Ânsia faz você vomitar. Você aborta o processo. Em alguns casos, é até justificativo, porque comeu algo podre ou ruim. Mas não foi para isso que você comeu. Ninguém come para vomitar. É contra o processo. O processo é comer daqui para cá, descer e fazer o processo digestivo. Quando se come e vomita, está contra o processo. É o que a ânsia faz com você. Você é contra. Você é contra tudo que é bom. Tudo que é bom para você não presta. Tudo que é bom para você é uma desgraça. Tudo que qualquer um poderia fazer, você faz tudo, erra tudo, mela tudo o negócio. É igual uma pessoa que come e ela tem um problema que seja no estômago ou comeu alguma coisa estragada, dá aquele mal-estar que todo mundo já passou por isso. E ele então vai e acaba vomitando. Quando ele come e o corpo não reage logo em seguida, há casos em que a coisa fica tão grave depois de um determinado tempo que ele não só vomita, mas tem diarreia também, já para o corpo, né, já se livrar daquela porcaria. A ansiedade causa isso tudo com você, irmão. Você nem vive a vida. É como uma pessoa que não tem o prazer de comer uma comida, ou senão já come e já está pensando, vou comer, vou passar mal, vou vomitar. Quem vive assim? Assim é a pessoa ansiosa. Ela não usufrui de nada, ela não aproveita de nada. Tudo que é natural para ela não tem efeito. Um dia eu vou chegar a esse ponto, mas na psicologia eles falam sobre o corpo, o psique, e eles falam a alma. A gente fala o espírito, eles falam outra coisa lá, id, sei lá, negócio assim. Para nós é corpo, alma e espírito. Se você se ama de hoje em diante, lute contra a ansiedade desesperadamente. E nas suas orações você abate a ansiedade. E quando Deus te ouve, Ele te dá uma boa palavra, e essa boa palavra gera paz no seu coração e te tranquiliza. Pode a mamãe encher o saco, pode o papai encher o saco, pode o vizinho encher o saco, pode o filho encher o saco, pode a esposa encher o saco, pode ser quem quer que seja. Você ignora completamente. Você está firme no que Deus falou para você. Você crê na fidelidade de Deus. Você não mete os pés pelas mãos. Você não compra antes do tempo. Não vende antes do tempo. Você anda no tempo de Deus. Essa é a regra. Por isso tem tudo a ver com a nossa vida financeira. Um monte de dívida que temos foi por ansiedade. Um monte de problema financeiro por ansiedade. Que seja o fato de querer se livrar do problema da bucha com o marido, da bucha com a esposa, da bucha com a noiva, com a ex ou com a atual, que seja, e leva o cara a tomar uma decisão precipitada. Essa é a regra. Feche os seus olhos, Pai. Nós estamos aqui caminhando para o final disso tudo, que vai findar na terça-feira que vem, sobre a situação chamada infidelidade. E essa parte da ansiedade, ela é tão importante, Deus, que essa pessoa precisa sair por aquela porta sabendo. Quantos são viciados em ansiolíticos? Quantos são viciados em outros remédios para tentar dormir? E a tua palavra diz que o Senhor dá sono aos seus amados. Mas por outro lado, muitas delas são pessoas que não lançam sobre ti a ansiedade. Elas acreditam que o problema é digno para que ela possa passar essa aflição. O problema é digno para que ela possa se entregar a essas perturbações. E ela acaba então se lascando mais ainda. Pai, hoje nós viemos aqui para dar início a esse entendimento. O entendimento de jamais sermos ansiosos. Porque a ansiedade nos faz ser como bêbados. E é aí que o diabo atua.
Por isso diz a tua palavra, sede sóbrio e vigiai. A ansiedade faz muitas moças vestir de forma diferente para chamar atenção, para ainda estar entre as concorrentes. A ansiedade faz muitos pedirem dinheiro emprestado para alguém que vai virar o Satanás da vida dele. A ansiedade faz muitos guardarem dinheiro com o objetivo de adquirir uma coisa e perde outras grandes oportunidades sem perceber. A ansiedade pode virar até obsessão. A ansiedade, meu Deus, leva a pessoa a ser abatida no coração, a ser abatida na alma e destruída. Por isso diz o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, lançai sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E essa é a regra. E essa regra não pode ser nunca mais quebrada por essa minha irmã, nesse meu irmão. Meu Deus, seja esse que está aqui ou que está em casa, que ele entenda que a ansiedade é o mesmo processo na alma, é o mesmo processo de estar sendo enforcado, sufocado. Ele não consegue ter o ar e ele fica agitado, fica desesperado, e ele então toma decisões até ali com forças e fazem coisas loucas para poder recuperar o ar. É uma das mortes terríveis que alguém já disse, é não ter condições de respirar, seja por conta de um fogo, seja por conta de uma fumaça asfixiante, ou que seja, meu Deus, por uma água que faz a pessoa se afogar. Seja de uma situação ou outra, isso é altamente mortal. E que o Senhor então coloque no coração de cada uma dessas pessoas que aqui estão e dos que estão em casa, que eles entendam que não tem responsabilidade, não tem nada que ele possa justificar e dizer, mas esse assunto requer imediatidade, esse assunto requer muito cuidado. A ansiedade não provém do Senhor, ela não tem a ver contigo, e o Satanás usa pessoas inclusive para vender, para causar problemas na vida do outro, porque a responsabilidade dele é vender, o outro que se lasque lá depois para pagar. E muitos estão fazendo empréstimos indevidos, muitos vendendo casas, carros, vendendo coisas para se livrar da encheção, como alguns costumam dizer. Meu Deus, assim o Senhor pode fazer a obra, assim o Senhor pode então dar a oportunidade a este homem, a essa mulher, a se livrar deste mal definitivamente. E eu estou contra você agora, Satanás, eu estou agora repreendendo você e quebrando toda a sua corrente, toda a sua enganação, estava sobre a vida deste homem, que estava sobre a vida dessa mulher, tem que parar agora. E você hoje foi desmascarado com essa força, e você exerce sobre a pessoa, ela nem percebe, porque teoricamente a ansiedade não é nem pecado, no que se diz respeito mortal, não está escrito, os ansiosos não herdarão o reino dos céus, mas por ansiedade muitos caem em prostituição, muitos por ansiedade compram o que não conseguem pagar, muitos por ansiedade acabam enchendo a cara de coisas ruins na vida, e assim muitos estão sendo presos por situações ruins e imundas. E eu estou contra você agora, estou agora repreendendo você e exigindo que você vá embora com tudo que lhe pertence, em o nome de Jesus. Pai, que a tua graça esteja sobre a vida de cada um deles, e que eles jamais se esqueçam que os que se apressam a enriquecer não ficará sem castigo, que a sua bênção os proteja, os guarde e os livre de todo mal, em nome de Jesus. Graças a Deus. Pois bem, então para você de casa fica o recado, você que ajuda a obra de Deus, não está podendo vir e tem a preferência também, seja mesmo você que venha, você pode então fazer aqui a sua transferência via um desses bancos aqui, que são os bancos que a igreja tem conta. Pode também utilizar-se do meio chamado Pix, que é um dos mais utilizados ultimamente, e você então pode se dar bem com essa situação, no que se diz respeito a ter a graça de Deus na sua vida. Por quê? Porque o dízimo e a oferta fecha as portas para os devoradores e permite que Deus venha abençoando você e toda a sua família. Então fica aí o recado, não deixe de ser fiel ao que Deus deu a você. Deus, dízimo de tudo, diz a Bíblia, como também os dízimos, as ofertas. Você que é patrocinador, você que é também aqui da nossa igreja ancião, que você esteja fazendo parte desse grupo de vencedores e batalhadores em nome de Jesus. Então que Deus te abençoe, fique na paz você de casa, voltamos em tempo oportuno em nome de Jesus.